Fala mestre, fala mestra, tudo tranquilo? Vamos agora conversar sobre o movimento harmônico simples, também conhecido como MHS. Mestre e mestra, o que é um movimento harmônico simples e o que a gente pode considerar como um MHS? Um movimento harmônico simples, ele sempre tem três características em comum. Não importa o tipo, um movimento harmônico simples sempre vai ter essas três características. Quais são elas? O movimento harmônico simples é aquele movimento que sempre é oscilatório. O que significa isso, mestre e mestra? O movimento de um móvel que esteja em MHS é um movimento de vai e vem. Então, este movimento de vai e vem é um movimento que a gente chama de oscilatório. E é claro que para que haja um movimento de vai e vem, tem que ter uma força que faça o móvel parar de ir e começar a vir, ou parar de vir e começar a ir. Então, neste movimento harmônico simples, sempre existirá uma força restitutiva. Dependendo qual é que é o movimento, a gente vai ter um tipo de força que faz papel de força restitutiva. Mas sempre existe essa força de restituição, senão não há também um movimento harmônico e simples. Neste movimento harmônico simples, ele vai ser periódico. O que significa isso, mestre e mestra? Ele vai levar sempre o mesmo tempo para completar uma oscilação. E esta oscilação é um movimento completo de vai e vem. Então vai de uma extremidade até a outra, volta até a extremidade anterior, completou aqui uma oscilação. E como o movimento é periódico, ele vai levar sempre o mesmo tempo para completar essa oscilação, ou terá sempre o mesmo período, mestre e mestra. Então, no MHS, o período é sempre o mesmo. E a outra característica é que o movimento harmônico simples, né? Ele é um movimento sempre retilíneo. Então, vamos cuidar que para ser um MHS tem que ser oscilatório, periódico e retilíneo. Não pode ter curva para a gente considerar um movimento harmônico simples. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre essas características através de exemplos clássicos, né, de movimentos harmônicos simples. O primeiro, que de fato, se a gente considerar sem atrito, vai ser um MHS mesmo, bem certinho, é o sistema massa-mola. Como assim? Eu tenho um corpinho que tem uma massa, né, preso a uma mola que ele oscila sem atrito sobre um plano, ou penduradinho pode ser também, e ele vai oscilar em torno de uma posição de equilíbrio, que a gente vai chamar de O, ou zero, e entre as amplitudes de oscilação, mais A para um lado e menos A. Este A, amplitude, é a máxima distância que o corpo chega em relação à posição de equilíbrio durante a oscilação. Então, ponto de equilíbrio, que é onde esse corpo ficaria paradinho, se a gente soltasse ele não ia acontecer nada, não haveria aquela força de restituição, e se a gente deslocar ele para uma das extremidades, sem atrito, vai ser um MHS, ele vai oscilar para sempre aqui sobre esse plano, entre essas amplitudes positiva para um lado e negativa para o outro. Esse menos aqui, mestre, é só para dizer, né, que é para o outro lado em relação ao nosso ponto de equilíbrio, o nosso ponto do meio aqui. Então, o sistema massa-mola sem atrito, né, é um movimento harmônico simples mesmo, porque ele é oscilatório, porque ele é periódico e porque ele é retilíneo. No caso do pêndulo, nem todo pêndulo é um MHS, mestre, começa lembrando disso. Nem todo pêndulo vai ser um movimento harmônico simples. Por quê? Porque se eu pensar num pêndulo de grande abertura angular aqui, ó, eu vou ter um movimento circular, né? Em parte aqui é um movimento circular, é uma trajetória curvilínea. Então não fecha com a terceira e última característica aqui, ó, de ser retilíneo. Então não seria um MHS. Para que ele seja um MHS, a gente vai olhar para a sombra, aí sim. Sempre que eu tiver um pêndulo, a sombra dele, desde que a lâmpada esteja aqui em cima, né, uma fluorescente aqui em cima, a sombra, a projeção desse movimento oscilatório sobre um plano horizontal, será sim um movimento harmônico simples, porque a sombra do pêndulo vai se deslocar entre as amplitudes, vai ter um movimento oscilatório, vai ter um movimento periódico, vai ter o mesmo período do pêndulo e vai ser retilíneo. Para que eu considere o pêndulo um pêndulo simples, a abertura angular, a amplitude angular do meio até cada lado, então do meio até cada lado, tem que ser ou pode ser de no máximo 5 graus. Então eu vou escrever aqui, ó, em relação à vertical,
a abertura angular vai ser de no máximo 5 graus e a gente vai considerar como 5 graus é um ângulo bem pequenininho, mestre, ó, o pêndulo ele vai ter um movimento retilíneo, então com uma pequena abertura ele tem um movimento praticamente retilíneo, daí a gente chama de pêndulo simples e a gente considera que o seu movimento é um MHS. Tudo bem? Nem todo pêndulo é um MHS, mas a sombra de todo pêndulo sempre é um MHS e quando a abertura angular, né, amplitude angular, for de no máximo 5 graus, aí sim, mestre, a gente vai considerar este pêndulo um pêndulo simples e ele vai ser um exemplo de MHS. Tudo tranquilo, mestre? Agora a gente vai conversar sobre a sombra do MCU, um móvel que descreve um movimento circular uniforme em torno de um ponto, cujo raio é R com uma velocidade de módulo constante V, vai descrever um movimento circular uniforme e é claro que tem um período aqui, né, que é o tempo que leva para este móvel dar uma volta. Vai ser o mesmo período do MHS que não é o MCU, é a projeção deste MCU sobre o solo, né? Então, se eu tenho um movimento no plano vertical, aqui, ó, a sombra no solo, né, no plano horizontal, será um movimento harmônico simples. Caso eu tenha um movimento harmônico simples acontecendo aqui, ó, num plano horizontal, a sombra no plano vertical será um MHS. Tem que sempre parar e pensar que sombra ele está falando, né? Porque se fosse a sombra no plano no plano vertical, aliás, desse MHS, aí não ia ser o MHS, desse MCU, né? Não ia ser o MHS. Agora a sombra lá em cima, sim. A sombra do pedal, do pé de alguém que está pedalando na bicicleta, se é a sombra no plano horizontal, que é o chão, aí sim vai ser um MHS. Tudo tranquilo, mestre? E aí, claro, né, a amplitude aqui será igual ao raio, né? O raio é a máxima distância que esse corpo chega horizontalmente, pensando aqui nesse plano horizontal, do centro. Então a sombra vai ser uma bolinha também, dessa bolinha aqui, que vai oscilar entre as amplitudes menos A e mais A, vai ter um movimento oscilatório, periódico e retilíneo. Então, consequentemente, a sombra do MCU, dependendo do plano dessa sombra, vai ser um exemplo de MHS. E agora, mestre, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o sistema massa-mola. Como o nome sugere, é um sistema que vai ter uma massa presa a uma mola e a gente vai desconsiderar o atrito. O que acontece quando eu pego o corpo que está na posição de equilíbrio, ou seja, em que a mola não está distendida e nem comprimida, e eu puxo esse corpo para uma das extremidades do movimento que a gente vai chamar de amplitudes. Ao puxar esse corpo, nós estamos elongando a mola, e ao elongarmos a mola, surge a força elástica, cuja equação é determinada pela lei de Hooke. Lembra? Então, força elástica é igual a menos kx. E aí, tá lembrado ou tá lembrada do que esse menos significa, mestre e mestra? Significa que a força elástica é sempre contrária em sentido à elongação. Por isso que a força elástica vai fazer papel de força restitutiva. Então eu puxo o corpo para a direita, gero uma elongação positiva, cujo máximo valor vai ser o mais A, e aí a força elástica apontará contrária a esta elongação positiva. E isso faz com que haja uma tendência do corpo retornar para a posição de equilíbrio. Só que o que vai acontecer aqui, mestre e mestra, é que quando ele é puxado para a posição de equilíbrio, ele vai ter uma aceleração que faz a velocidade dele ficar cada vez maior. Então a velocidade dele aumenta até ele chegar aqui. Quando ele chega aqui, o que aconteceu com a força? A força zerou. Por que a força zerou ao ele se movimentar até o ponto de equilíbrio? Porque a elongação foi diminuindo até chegar a zero. Então a elongação diminui, enquanto a velocidade aumenta, e ele passa por este ponto com a máxima velocidade do seu movimento. Ele partiu do repouso aqui, foi acelerado pela força elástica até chegar aqui. Só que ele chega ali, a força é zero, e a tendência do corpo por inércia é seguir o seu movimento. Então ele vai passar pela posição de equilíbrio ao invés de parar ali. Se ele passa pela posição de equilíbrio, ele começa a comprimir a mola. E se ele começa a comprimir a mola, ele começa a gerar uma força contrária ao seu movimento. Então, enquanto ele passa da posição de equilíbrio e vai comprimindo a mola até chegar na amplitude negativa, a força elástica sempre contrária à elongação. Agora a elongação é negativa, a força elástica será positiva e ela sempre com um módulo, com uma intensidade
cada vez maior, porque cada vez é maior a elongação que a mola sofre a partir da compressão que o corpo faz nela, né? Então quer dizer que a mola vai sendo comprimida e isso vai gerar uma força contrária ao movimento do bloquinho e o bloquinho vai ter uma desaceleração. E quando ele tem essa desaceleração, a velocidade dele vai diminuindo. Então ele passa com a máxima velocidade pelo ponto de equilíbrio, conforme ele comprime a mola, ele vai sendo desacelerado, cada vez uma força maior freia o seu movimento, porque cada vez maior é a compressão da mola, até que a sua velocidade zere. Aí ele vai zerar a velocidade e eu tenho a máxima força que pode atuar sobre ele, porque a elongação é máxima. Então essa força vai fazer ele começar a se movimentar para o outro lado. E a partir de agora é a mesma coisa que sempre. A velocidade dele vai aumentando até o meio, até que a força zere. A partir daqui, por inércia, ele segue e ele vai esticar a mola quando ele vai para a direita. E ao esticar a mola, gera-se uma força oposta ao movimento dele, que freia até que ele pare, até chegar na amplitude. E aqui existe a força elástica máxima, puxando ele de volta para a posição de equilíbrio. E isso, se não tiver atrito mestre-mestre, vai perdurar para sempre. Então o corpo fica, estica a mola, acelera, desestica a mola, comprime a mola, desacelera, estica a mola, ou descomprime a mola, né? Acelera, e aí freia ele enquanto ele estica a mola. E este movimento de vai e vem, que é oscilatório, que leva sempre o mesmo tempo periódico e que é retilíneo, é um exemplo perfeito de movimento harmônico simples ou MHS. Então o que a gente tem que entender é passo a passo o que está acontecendo da amplitude até o ponto de equilíbrio ou do ponto de equilíbrio até a amplitude e assim sucessivamente. E lembrar que uma oscilação completa é um movimento todo. Ele tem que sair de uma amplitude e voltar para a mesma amplitude. Se ele sair do meio, se a gente pensar que é do ponto de equilíbrio, né, ele vai passar, é claro que com uma velocidade aqui no meio, e aí ele vai ir para uma amplitude, ir até a outra e voltar para o meio. Isto é que será uma oscilação completa. E enquanto existe essa oscilação, como a gente falou há pouco, existe essa força elástica que faz papel de força restitutiva. Daí, quanto maior a elongação, maior é a força, em módulo e sempre oposta em sentido a esta elongação. Já que a gente está falando que a força é diretamente proporcional à elongação, ela será máxima nas amplitudes e será nula no ponto de equilíbrio. Quer dizer que no MHS isso sempre vai ser verdade. A força restitutiva ela é máxima nas amplitudes e ela é mínima no ponto de equilíbrio. Já que a força restitutiva é máxima nas amplitudes, mestre e mestra, vamos lembrar que também será máxima a aceleração nas amplitudes. Por quê? Porque quanto maior a força numa mesma massa, maior é a aceleração. Então nas amplitudes eu tenho uma aceleração que é máxima e no ponto de equilíbrio a aceleração é mínima. E lembrar também que se essa força elástica é a força restitutiva, é a força resultante que atua sobre este bloquinho, eu posso escrever aqui massa vezes aceleração e aí eu vou descobrir que a aceleração também é diretamente proporcional à elongação. Quer dizer que a aceleração do corpo ela não é constante, é que ela varia inclusive em módulo, direção e sentido, já que a força também se comporta dessa maneira. E aí vamos conversar sobre a energia potencial elástica, que é aquela energia armazenada em uma mola. Ela vale K, x ao quadrado sobre 2. K, claro que é a constante elástica da mola, e x é a elongação que a mola sofreu. Quer dizer que conforme o corpo se aproxima das amplitudes, a energia potencial elástica aumenta, porque a elongação está aumentando. E conforme o corpo se aproxima do ponto de equilíbrio, a energia potencial elástica vai diminuindo até zero. Então, energia potencial elástica máxima nas amplitudes e zero no ponto de equilíbrio. Por quê? Porque a energia potencial elástica depende da elongação, né? E nas amplitudes essa elongação é a própria amplitude. E a energia cinética, mestre e mestra? Essa energia depende da velocidade. Então, m vezes v ao quadrado sobre 2, ou 1/2 de mv ao quadrado, né? Lá da mecânica a gente vê isso. Então quer dizer que onde a velocidade for máxima, a energia cinética é máxima, e onde a velocidade for mínima, a energia cinética será mínima. Devo te perguntar, mestre e mestra, responde aí. Onde que a velocidade é mínima e onde que a velocidade é máxima neste sistema massa-mola? Estou esperando, responde aí, mestre e mestra.
O professor, eu não gosto disso aí, eu fico meio pressionado. E aí? E na hora da prova? Como é que tu resolve? Vamos conversar. Eu sei que ao soltar este corpo daqui, ele é acelerado até o meio. E a partir do meio ele é desacelerado, ele é frenado pela força elástica. Então, a partir daqui até aqui, a velocidade dele aumenta. A partir daqui até aqui, a velocidade diminui. Quer dizer que no ponto de equilíbrio, a velocidade será máxima. E nas amplitudes, mestre, olha que barbadinha que é. Se eu puxo e solto o corpo, ele fica oscilando. Na amplitude, ele está parando de ir, começando a voltar. Na outra amplitude, parando de voltar e começando a ir. Quer dizer que nas amplitudes ele para. Se ele para nas amplitudes, a sua velocidade é nula. Então, nas amplitudes, a velocidade e a energia cinética são nulas e no ponto de equilíbrio, a velocidade atinge o seu máximo valor e isso depende também de qual é que é a elongação, né? Quanto mais eu esticar a mola, mais energia potencial elástica eu tenho para transformar em cinética enquanto o corpo está oscilando. Então, a energia cinética aumenta, depois diminui, aumenta, depois diminui. E a potencial diminui, depois aumenta, diminui, depois aumenta. É assim que a energia cinética potencial se comportam, porque onde a energia potencial elástica for máxima, a cinética deve ser nula. E onde a energia cinética é máxima, a potencial elástica deve ser nula, porque a soma da energia cinética com a energia potencial elástica deve ser constante. Quem é que é a soma da energia cinética com a energia potencial elástica aí, mestre, mestra? A energia mecânica. E a gente começou dizendo que não tinha atrito. Se não tem atrito, a energia mecânica se conserva. Este é um exemplo de sistema conservativo. E aí tem uma parte muito importante do sistema massa-mola, que eu reservei um espaço enorme, espetacularmente grande aqui, né? Que é o período. Período é o tempo que leva para este corpo completar uma oscilação, que é sair de uma amplitude e voltar para ela mesma. Ou sai do meio, vai para uma amplitude, vai para outra e volta para o meio. 4 vezes ele vai percorrer o valor da amplitude. É isso mesmo, mestre, é 4. Ó. 1, 2, 1, 2. O tempo que leva para percorrer uma distância igual a 4 vezes a amplitude é o período. E o período do sistema massa-mola é encontrado por 2π raiz de m sobre k. M é a massa do corpo e k é a constante elástica. Presta atenção nisso aqui, mestre. Por que o período é proporcional à raiz quadrada da massa, diretamente proporcional à raiz quadrada da massa? Porque a massa é o elemento de inércia do sistema massa-mola. Quer dizer que se o corpo é mais massivo, é mais difícil para a mesma força elástica fazer ele parar de vir para um lado e começar a vir para o outro. Se isso faz demorar mais, porque a massa é maior, leva mais tempo. E se leva mais tempo, o período é maior, porque o período é o tempo que leva, né, mestre? Então, quanto maior a massa, maior o período. Mais pesadão, dá para dizer que é, né? Mais inercião, né? Tem mais inércia, então ele é mais lento, é mais vagaroso para parar de ir para um lado e começar a ir para o outro, parar de ir para o outro, começar a ir para o um. E a constante elástica da mola tem uma proporcionalidade em que o período é inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Inversamente proporcional significa que quanto maior é um, menor é o outro. Tem a raiz quadrada aqui que vai fazer com que, se a constante elástica for multiplicada por 4, o período seja dividido por raiz quadrada de 4, que é 2. Mas essa proporcionalidade inversa, eu quero te fazer lembrar que está embaixo na raiz quadrada, tem a ver com a força elástica. Quanto maior for a constante elástica, maior é a força. E se a força é maior, não é maior a aceleração gerada e não é mais rápido para parar de ir e começar a voltar, ou parar de voltar e começar a ir. Então, quanto maior a constante elástica, mais rápido é a oscilação. Se é mais rápida a oscilação, menor é o período. Quer dizer que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa e inversamente proporcional à constante, raiz quadrada, né, da constante elástica da mola. Então, o período é 2π raiz de m sobre k. E uma observação muito importante aqui, mestre, é a seguinte, ó. O período no sistema massa-mola não depende da amplitude de oscilação. Isso significa que, se eu aumentar a amplitude, o período vai continuar o mesmo, porque o elemento de inércia e o elemento de restituição são os mesmos. Tá, mas professor, e se eu puxar mais longe, não fica mais longe? Daí não demora mais tempo? Mestre, eu te pergunto, se tu puxar mais longe, a elongação não vai ser maior?
e a força elástica não vai ser maior? Então, com uma força maior no início, será que ele não vai percorrer a elongação toda no mesmo tempo? E a resposta para isso é exatamente isso, mestre. Se eu tenho uma elongação maior, a força restitutiva no sistema, ela começa de um valor máximo maior. E isso vai fazer com que o tempo que leva para este corpo completar uma oscilação seja o mesmo. Então lembra disso, mestre. A amplitude no sistema massa-mola não influencia no período. O período no sistema massa-mola não depende da amplitude. Tem que lembrar, porque as questões vão bater nessa tecla e tu tem que saber que não influencia. Tudo tranquilo? E agora, mestre, a gente vai conversar sobre o pêndulo simples. Para começar, pêndulo simples é um pêndulo que tem a amplitude angular máxima, que é a máxima abertura angular em relação à vertical, de 5 graus. Então não é qualquer pêndulo, tá, mestre? Tem que ser um pêndulo cuja abertura, a amplitude máxima, aliás, seja de 5 graus. Claro que a abertura máxima aqui, né, da posição extrema direita, esquerda e a posição extrema direita, seja de 10 graus. Mas tem que lembrar que tem que ser no máximo 10 graus assim, ou entre a vertical e a posição máxima angular, seja de 5 graus. Quando a gente pensa num pêndulo simples, a gente tem que pensar que a força restitutiva, que é aquela que quando a gente tira o pêndulo da posição de equilíbrio, ele volta para a posição de equilíbrio, a força restitutiva é a resultante da força peso, que atua verticalmente para baixo, e a força de tração, que atua na direção no sentido da corda puxando o corpo para o teto. Se a gente juntar pelo método do paralelogramo essas duas forças, a gente acha a força restitutiva, que é a resultante da tração e do peso, no sentido de trazer o corpo para a posição de equilíbrio. Notem que esta força ela não é perpendicular à vertical aqui na direção de trazer exatamente ele para a posição de equilíbrio, mas para fazer ele fazer uma curva. E isso vai deixar de ser verdade, essa curva praticamente desaparece quando o ângulo é de 5 graus no máximo. Consequentemente, a gente vai poder considerar o pêndulo simples um MHS, porque uma das características do MHS é que o movimento seja retilíneo. Tem que acontecer em linha reta, senão não é MHS. Então, para uma amplitude angular de no máximo 5 graus, a gente vai considerar o pêndulo como um pêndulo simples, né? Um pêndulo que tem um movimento harmônico e simples. Agora, se eu olhar para esse triângulo formado pela força F, que é restitutiva, pelo peso, que é vertical, e a tração que está na direção do fio, eu transplantei o triângulo para cá, fiz ele um pouquinho maior para a gente perceber o peso na vertical, a força restitutiva ela está aqui, e aqui está a força de tração na corda. E o ângulo que existe entre a corda e a vertical é o ângulo entre a tração e a vertical, então eu desenhei aqui, ó, é o ângulo entre o peso e a força de tração. A força restitutiva nesse triângulo retângulo é o cateto oposto ao θ. E a força peso é a hipotenusa. A relação entre o cateto oposto e a hipotenusa é seno. Quer dizer que este cateto oposto ao ângulo θ é igual à hipotenusa vezes o seno. Quer dizer que a força restitutiva no pêndulo é o peso vezes seno de θ. Peso é uma constante, depende da massa e da gravidade do corpo, vezes seno, quer dizer, quanto maior este ângulo, maior é o seno, consequentemente maior é a força restitutiva. Agora a gente percebe que no pêndulo também tem uma força que é proporcional à elongação. Para ser proporcional à elongação em metros, né, para ser proporcional, claro que o ângulo tem que ser no máximo 5 graus. Mas a gente percebe que quanto mais a gente colocar o corpo para longe da posição de equilíbrio, que é aqui no meio, né, quanto mais longe, maior é a força restitutiva, como acontecia no sistema massa-mola. Então, para o pêndulo, a força restitutiva é o resultado da adição vetorial da força-peso com a força de tração. Aí vai ter essa força que tende a trazer o corpo para a posição de equilíbrio. Quando ele passar por esse lado, ela vai inverter de sentido e vai ficar cada vez maior, quanto maior for a elongação. Então tá aqui, força restitutiva é peso vezes seno do ângulo de abertura aqui em relação à vertical. Como essa força restitutiva também é a resultante sobre o corpo, é massa vezes aceleração. A força-peso é massa vezes gravidade. Ao cortar a gravidade, a gente percebe que este corpo vai possuir uma aceleração que independe da sua massa, independente da massa do corpo. E isso quer dizer que a aceleração do corpo depende da gravidade, que vai ser sempre a mesma, e da elongação.
ou nesse caso, né, da elongação angular, né, do quanto esse corpo está afastado da vertical de equilíbrio. E no pêndulo simples, a gente vai conversar sobre a energia potencial gravitacional, porque ela que varia junto com a cinética. Olha só, mestre. Quando o corpo parte dessa altura em relação ao nível de referência, que pode ser aqui, ó, o ponto mais baixo do movimento do pêndulo, né? Aqui tem altura zero e aqui eu tenho uma determinada altura, ó. Eu tenho uma energia potencial gravitacional. Conforme o corpo se desloca até o ponto de equilíbrio, a energia potencial gravitacional em relação ao nível de referência que esteja aqui será zero, e enquanto isso acontece, a velocidade do pêndulo aumenta. Então a energia potencial gravitacional está se transformando em energia cinética. E quando o corpo passa daqui para a extremidade da direita, eu começo a ter novamente uma elevação, um aumento de altura, aumenta a energia potencial gravitacional, enquanto a energia cinética é reduzida, enquanto ele vai ficando cada vez mais lento até parar na outra extremidade. Então a gente já pode falar da energia cinética, que depende da velocidade. É a mesma energia cinética que a gente viu no sistema massa-mola. Quer dizer que na extremidade onde o corpo para de ir para um lado e começa a voltar, para de ir, né? Para, a velocidade é zero. Então nas extremidades a velocidade é zero, consequentemente a energia cinética também o será, né? E aí no ponto mais baixo da trajetória desse movimento pendular, a velocidade atinge o máximo valor possível e a energia cinética também atinge o seu máximo valor. Então observa, mestre e mestra, que é bem parecido com o sistema massa-mola. Nas amplitudes a gente tem a elongação máxima, a força máxima e a aceleração máxima, além da energia potencial, que nesse caso é gravitacional, máxima do movimento todo. E no meio tudo isso é zero, ok? A elongação é zero, a força restitutiva é zero, a energia potencial gravitacional é zero, a aceleração no meio também vai ser zero. E nas extremidades a velocidade é zero. Então a energia cinética será zero também. E no ponto mais baixo da trajetória, que também é o ponto de equilíbrio para o pêndulo simples, a velocidade atingirá o seu máximo valor, consequentemente a energia cinética será máxima. Quer dizer que onde a energia cinética é máxima, a potencial gravitacional é mínima, onde a energia potencial gravitacional é máxima, a cinética é mínima, porque a energia mecânica no pêndulo simples também vai permanecer constante, porque a gente vai desprezar os atritos que existem no movimento desse pêndulo. E para o pêndulo simples, nós também temos um período, que é o tempo que demora para ele completar uma oscilação, sair de uma amplitude, ir até a outra e voltar para essa amplitude. Se a gente contabilizasse a oscilação a partir do ponto de equilíbrio, dá na mesma, mestre, ó. Vai passar por aqui até uma amplitude, vai voltar até a outra e aí vai voltar até o meio. O tempo que leva para o pêndulo fazer isso a gente chama de período de oscilação. E num pêndulo de comprimento L, sendo isto aqui o comprimento L, mestre, ó, este é o comprimento, e num lugar onde o campo gravitacional vale G, tem um período que é 2π raiz de L sobre G. Então, o período do pêndulo simples é 2π vezes raiz quadrada de L sobre G. Quer dizer que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Isso quer dizer que se o comprimento dobrar, o período será multiplicado por raiz de 2, se o período for multiplicado por 4, se o comprimento, aliás, né, mestre, for multiplicado por 4, o período será multiplicado por raiz de 4, que é 2. Moral da história. Dizer que o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento significa dizer que tudo que acontece com o comprimento acontecerá com uma raiz quadrada no período. Então, se eu multiplicar o comprimento por um número, o período será multiplicado pela raiz quadrada desse número. Tudo tranquilo? E o período, então, quer dizer que vai ser, quanto mais comprido for o pêndulo, maior. Pode pegar uma gargantilha aí, com um penduriclo que tu tenha, qualquer coisa. Se tu pegar ele bem curtinho, ele vai oscilar rápido, com um período pequeno. Se tu pegar bem comprido e soltar, ele vai oscilar e levar muito mais tempo, porque quanto maior for o comprimento do pêndulo, maior é o seu período. E este período é inversamente proporcional à raiz quadrada do campo gravitacional onde está esse pêndulo. Isso significa, mestre e mestra, que onde a gravidade é menor, olha bem para cá, ó, onde a gravidade é menor, o período será maior. Por exemplo, lá na Lua, a gravidade é 6 vezes menor do que aqui na Terra. Se a gravidade é 6 vezes menor
lá o mesmo pêndulo ou o mesmo relógio de pêndulo terá uma oscilação que é raiz de 6 vezes maior. Isso não pode esquecer da raiz quadrada. Se eu multiplicar a gravidade por um número, eu vou dividir o período pela raiz quadrada desse número. Se eu dividir a gravidade por um número, eu vou multiplicar o período pela raiz quadrada deste número. Então lá na Lua a gravidade é 6 vezes menor. É a gravidade daqui dividida por 6. Quer dizer que o período lá vai ser multiplicado pela raiz quadrada de 6. Quer dizer que o período lá vai ser maior do que aqui. Isso significa que o relógio de pêndulo lá oscila mais lentamente. Se ele oscila mais lentamente, mestre e mestra, lembra disso. Se ele oscila mais lentamente, isso significa que o relógio de pêndulo se atrasa. Então, quando o campo gravitacional é menor, o relógio de pêndulo é mais devagar. Não é que o tempo vai passar mais devagar, mas este relógio vai se atrasar em comparação ao relógio que está aqui na Terra. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora para aí, tem uma coisa muito importante para te dizer, que é a seguinte, olha só. Este período, assim como do sistema massa-mola que a gente viu antes, não depende da amplitude. Quer dizer que se eu trouxer esse pêndulo mais longe e soltar, o período de oscilação dele não será influenciado, desde que eu não mude o seu comprimento, desde que eu não mude o campo gravitacional onde ele está, até porque isso é impossível de fazer, né, professor? Mas se ele falar que pode, né, vai aceitar, enfim, essas questões loucas. Tá, então, não depende da amplitude. Se eu diminuir a amplitude, aumentar a amplitude, o período de oscilação continua sendo o mesmo. Período não depende da amplitude, nem no sistema massa-mola e nem no pêndulo simples. Agora, no pêndulo simples, o período não depende de outra coisa, mestre e mestra, que é muito importante a gente saber. Tem massa aqui na equação do período? O período é 2π raiz de L sobre G. Não tem massa. Se não tem massa, isso significa, mestre e mestra, pasme, que o período do pêndulo não depende da massa que está ali pendurada. Como a gente viu antes, a aceleração não dependia da massa. Isso vai significar também que tanto faz a massa que está pendurada, o tempo que vai levar para ele oscilar vai ser o mesmo. Então podia estar pendurado eu ou um elefante aqui. Se o comprimento do pêndulo é o mesmo, o período de oscilação, que é o tempo que leva para completar uma oscilação, será o mesmo. Então o pêndulo não tem período dependente da massa. É só no sistema massa-mola em que isso acontece. E quando tu quiser ter certeza se depende ou se não depende, o período de alguma coisa, olha para a equação, mestre e mestra. O período no seu massa-mola é 2π raiz de m sobre k. Então depende da massa e da constante elástica, de mais nada. No pêndulo simples, o período é 2π raiz de L sobre g. Então depende do comprimento e depende da gravidade. Não depende de mais nada. E nenhum deles tem amplitude. E no do pêndulo não tem a massa. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Agora, para eu ter certeza que tu vais lembrar tanto do período do seu massa-mola quanto do período do pêndulo simples, eu vou declamar um poeminha aqui, cujo início tu já conhece, eu tenho certeza, tem a ver com, acho que é a primeira fase do romantismo, saudosismo, eu não tenho certeza se é isso aí, mas na literatura tu aprende isso aí, eu tenho certeza, né, mestre e mestre? Então, aquele poema lá que é a canção do exílio do Gonçalves Dias, né? Lembra? Moleque sabe os nomes. É só isso que eu sei de literatura, tá? Garanto pra ti. Mas aquele poeminha começa assim, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E aí tu pensa já que as aves que gorjeiam, não gorjeiam... Não é assim aqui, tá? Eu vou usar só o início para lembrar do período do seu massa-mola, e aí tu vai dizer esse poeminha assim, ó. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O período é 2π raiz de m sobre k. Entendeu? É para escrever. O período é igual a 2π raiz de m sobre k. E aí a sequência é, e no pêndulo eu não posso esquecer que o período é 2π raiz de L sobre G. Né? E o G é licença poética, né? Para rimar com esquecer. O período é igual a 2π raiz de L sobre G, que é o campo gravitacional. Vou dizer tudo de uma vez só agora, e aí tu já tendo anotado e deu pause no vídeo, né? Anota ali
E aí vai falar comigo, declamar esse poeminha que ficou até melhor que o do Gonçalves Dias, né, inclusive. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. O período é 2π, raiz de M sobre K. E no pêndulo eu não posso esquecer que o período é 2π, raiz de L sobre G. E agora, mestre, a gente vai conversar sobre as equações horárias do MHS. Calma, calma, eu sei que esse é um assunto delicado, geralmente traumático para a maior parte dos alunos e alunas, mas eu gostaria que tu prestasse muita atenção e percebesse que não é tão difícil assim lembrar dessas equações. No final eu passo um resumo e te mostro como montar todas elas, mas como tu sabe, eu gosto de mostrar de onde vem, né? Então a gente vai se basear no movimento circular uniforme, que a gente sabe que a sombra do movimento circular uniforme, a projeção do movimento circular no eixo horizontal, se o movimento circular estiver ocorrendo num plano vertical, né, a projeção no eixo horizontal, é um MHS. Então a gente pode se basear no que a gente conhece do movimento circular uniforme para chegar nas equações horárias do movimento harmônico e simples. Não é possível por outro artifício matemático fazer isso com a matemática do ensino médio. Então a gente precisa fazer isso, senão não vai fazer sentido algum. Vai ser um monte de fórmula jogada no quadro ali e aí não vai fazer diferença, não vai ser física fácil, né? Bom, eu imagino um corpo, né, que está girando sobre essa circunferência pontilhada verde com uma velocidade v de módulo constante, numa circunferência cujo raio eu chamei de A, ó, porque vai ser a amplitude dessa projeção no eixo horizontal. O centro coincide com o ponto de equilíbrio, né, no MHS, e o mais A aqui coincide com a amplitude dessa oscilação. Então é um movimento circular, eu não desenhei todo ele, né? Eu desenhei só um quarto aqui praticamente da circunferência, porque é o que a gente precisa. O que a gente vai fazer? Já vou te dar a dica aqui geral. O que vai ser feito? A gente vai descobrir a posição dele, a elongação, pela projeção deste raio em função deste ângulo, que vai se chamar fase aqui. Depois, com a velocidade, a gente vai enxergar a projeção da velocidade no eixo horizontal, que vai ser a velocidade do MHS, e depois a projeção da aceleração centrípeta dessa partícula no eixo horizontal, e aí vai ser a aceleração do MHS também. Então, na verdade, é só projeção ou decomposição vetorial para velocidade, para aceleração e também para posição. Só que para tudo isso vai aparecer uma velocidade angular, que a gente já conhece no movimento circular uniforme, que tem um novo significado aqui no MHS. Essa é a pulsação ou frequência angular. Essa pulsação ou frequência angular vai nos dizer, né, qual é o ângulo que a partícula percorre, ou qual é que é o ângulo em função da fase inicial que a partícula tem percorrido em função do tempo, então a cada segundo. Para calcular a pulsação ou a frequência angular, a gente faz a mesma conta que a velocidade angular no MCU. Tá, professor, então pulsação é a mesma coisa que velocidade angular? Essa pulsação só vale como velocidade angular no MCU. No MHS, no movimento harmônico simples, ela vai me dar a frequência angular, quantos radianos por segundo são completados por essa partícula em função da posição que ela tem no eixo do MHS, tá? Então não é a mesma coisa que no MHS, mas se calcula igual. Essa pulsação frequência angular no MHS é 2π sobre o período do qual nós falávamos no sistema massa-mola ou no pêndulo simples, que a gente viu, acabou de ver uma poesia, né, adaptada para física, aqui para a gente lembrar com um macetinho, né? Então este é o período. Professor, podia escrever 2π vezes a frequência? Podia, né, mestre, mas período e frequência são inversos, então não faz diferença. Já que a gente fala mais em período aqui no MHS, eu vou botar período, né? Então 2π sobre o período é a pulsação ou frequência angular. Agora vamos conversar sobre a fase. Professor, eu não estou passando uma fase muito boa. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da fase do corpo em relação ao que a gente marca de ângulo. Considerando que é zero o ângulo na horizontal, a posição angular da partícula é o que a gente chama de fase. Então, o ângulo que a partícula tem em relação ao eixo horizontal, o eixo de projeção, é o que a gente vai chamar de fase. É como se fosse uma posição da partícula angular em relação ao eixo horizontal ou eixo de projeção para o MHS. Então, esta fase é uma posição angular. E essa posição angular vai ser a posição angular inicial mais ômega vezes t, que é a mesma coisa que no MCU a gente tem uma equação horária da posição angular.
uma equação horária do ângulo. O meu ângulo agora é o que ele era, mais a velocidade angular vezes o tempo, o que variou o ângulo. Então, de fato, se a gente multiplicar a velocidade angular pelo tempo, a gente acha o quanto o ângulo variou neste intervalo de tempo de 0 até o instante t. Então, na verdade, é uma equação da posição. Se tu pensar ela no MRU, fica bem parecido, ó. Posição igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. Só que agora tudo é angular, a posição é angular, a velocidade é angular. Então, a posição é igual a posição angular inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Essa é a equação da fase. Na verdade, é uma equação horária da posição angular, que a gente usa também lá no MCU. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Tá, então essa fase é o ângulo que a partícula tem a posição angular em relação ao eixo de projeção para o MHS. Joia, isso mesmo. Vamos seguir. Vamos encontrar a elongação. O que seria a elongação? Para um movimento harmônico simples, a elongação é a posição em que a partícula se encontra neste eixo de projeção. Se fosse um sistema massa-mola, seria bem certinho onde está em relação ao ponto de equilíbrio, o x. A elongação. Então, a posição da extremidade da mola no eixo horizontal é o que a gente chama de elongação. Aqui vai chamar igual. Então, para essa partícula, a projeção da posição angular dela no eixo horizontal vai ser elongação, ou, de fato, a posição no eixo horizontal, que é o eixo, nesse caso, de projeção do nosso MHS. Então, quer dizer que essa elongação é o valorzinho de x. E se a gente olhar para cá, mestre, a gente enxerga um triângulo retângulo bem fácil de ver aqui, ó. É um triângulo retângulo formado pela amplitude, que é o raio da trajetória desse MCU, que a gente está usando para determinar as equações horárias do MHS. Então, aqui está o raio, ó. E esse x aqui é o cateto em relação ao θ adjacente, aqui está o ângulo de 90 graus. Como é que eu relaciono o cateto adjacente e a hipotenusa aqui, que é o raio, que é a amplitude? Bom, cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, eu vou dizer que o x, que é o cateto adjacente, isso aqui, né, ao θ, sobre a amplitude, que é a hipotenusa, que é o ângulo oposto ao 90 graus, é igual a cosseno de θ. Quer dizer que a elongação, que é a posição no eixo horizontal, é igual a amplitude vezes o cosseno da fase, ou do ângulo que este corpo faz com o seu raio em relação ao eixo horizontal. É a mesma coisa. Quer dizer que a elongação é igual a amplitude vezes o cosseno da fase. E como a fase era tudo isso aqui de antes, ó, a gente pode só substituir aqui dentro do parênteses. Ó. Fica mais fácil que a gente percebe que é só uma substituição. Então, do cosseno do ângulo, que é uma relação trigonométrica fundamental, mestre, bem tranquilo. A gente vai dizer que x é igual a, que é a amplitude, também é o raio aqui, né? Então, este a que é aqui, a amplitude, vezes cosseno da fase. E no lugar da fase, a gente pode colocar a fase inicial mais ômega vezes t. Geralmente, a fase inicial é zero, tá, mestre? Mas, se ele disser que tem uma fase, tem que colocar em radianos, né? Então, π radianos ali. Então, a elongação é igual a amplitude vezes cosseno da fase inicial mais ômega t, porque isso tudo que está dentro do parênteses, que está sendo tirado cosseno, né, é a própria fase que tem a ver com a pulsação ou frequência angular do MCU. Fica tranquilo, mestre, que agora a gente vai ver a velocidade, depois a aceleração, depois a gente resume as três para ficar bem fácil de memorizar. E agora, mestre, a gente vai ver como é que se encontra a velocidade no MHS e a gente vai seguir o mesmo raciocínio que antes, inclusive eu já dei a dica do que a gente vai fazer. A velocidade desse móvel em MCU vai nos ajudar a descobrir qual é que é a velocidade da sombra do MCU que estaria se movimentando em MHS. Então eu sei que a velocidade dele é tangente à trajetória, perpendicular ao raio sempre no MCU, e a gente quer decompor essa velocidade, encontrar a componente dela paralela ao eixo horizontal para descobrir qual é que é a velocidade do MHS, ou a velocidade da sombra desse MCU. Então eu vou dizer que este ângulo θ, vamos chegar lá, ó, eu coloquei a direção horizontal lá onde está o V para ficar mais fácil, este ângulo θ é entre a horizontal e o raio. Então entre a horizontal e o raio eu tenho θ. Se este ângulo é θ, entre o Vx e o V tem o que falta para somar 90. Podia ter chamado esse ângulo de alguma coisa, mas ia nos atrapalhar. Então pensa que é o ângulo x. Quer dizer que θ mais x vale 90. Quer dizer que x mais θ também vale 90. Então quer dizer que se este ângulo aqui é θ e entre o raio e a velocidade eu tenho 90 graus, quer dizer que este ângulo entre a velocidade e a vertical também vai ser igual a
θ. Ótimo. Então eu sei que o ângulo entre V e a vertical é θ. Então eu sei que o Vx nesse triângulo retângulo aqui é o cateto oposto ao θ. Então se Vx é o cateto oposto, eu posso dizer que cateto oposto sobre hipotenusa é seno. E o cateto oposto é o Vx, que eu coloquei aqui embaixo, e a hipotenusa é o V. E isso é igual a seno de θ. Ou seja, a componente da velocidade paralela ao eixo horizontal, em função de V, é igual a V vezes seno de θ. Então quer dizer que o Vx, que é a componente da velocidade do móvel em MCU, decomposta no eixo horizontal, que vai ser a velocidade do MHS, é igual a V vezes seno da fase. Esta fase que nós estávamos vendo antes, que é a posição angular em relação ao eixo horizontal, ou a fase do MHS. Então o Vx é a velocidade do MHS. Lembrem que o V no MCU, né, a velocidade linear, é igual a angular vezes o raio, lembra? Eu botei a relação aqui, ó, a velocidade linear é angular vezes o raio. Aqui eu tenho raio igual a amplitude, então eu posso dizer que no lugar do raio a gente coloca a amplitude, ou seja, a velocidade linear é a angular vezes a amplitude. Então, para transformar essa equação aqui, ó, de V vezes seno de θ na equação do MHS, a gente substitui no lugar do V, coloca ômega vezes a amplitude, já que a amplitude é o raio aqui do MCU, que é o nosso parâmetro para achar as equações horárias do MHS. Então, o V vai ser ômega vezes A, tá aqui, ó, A vezes ômega vezes seno da fase. Por que que brotou um sinal negativo ali, mestre e mestra? Presta atenção nisso, ó. Para este ângulo, para esta posição que é a elongação, a velocidade aponta para a esquerda. Como é que eu chamo uma velocidade que aponta para a esquerda se eu quiser colocar um sinal na velocidade? Negativa. Então eu preciso colocar esse menos aqui para mostrar que a velocidade para uma fase é negativa. Então a velocidade é menos amplitude vezes a frequência angular, vezes a pulsação, ou velocidade angular, se quiser chamar disso, ninguém vai te tolir ali na hora da prova, tá, mestre? Então, vezes seno de θ, seno da fase do móvel em MHS, da fase que é a posição angular dele. Então, a velocidade é igual ao negativo, amplitude vezes a velocidade angular, ou vezes pulsação, vezes seno da fase. E aí dá para fazer isso aqui virar um monstrinho, se a gente quiser, mestre. No lugar da fase, a gente substitui pelo que a fase vale, que é a fase inicial, mais ômega t. Então dá para escrever, olha só que loucura que fica isso. Velocidade igual ao negativo da amplitude vezes ômega, né, vezes a pulsação, vezes seno de fase inicial mais ômega vezes t. Então tem duas vezes ômega, que é uma loucura, né? Não precisa te estressar com isso, mestre. Essa equação aparece quase nunca, mas se aparecer é legal que tu saiba pelo menos de onde é que veio a velocidade. Novamente, eu pego a velocidade do MCU e projeto ela, vejo qual é que é a sua projeção no eixo horizontal. E isso vai chegar numa relação de seno, muito tranquilo. Velocidade vai ser o V vezes seno, no lugar da velocidade é ômega vezes R, só que o raio aqui é amplitude. Então eu vou dizer que V igual a menos, porque aponta para a esquerda, A vezes ômega vezes seno da fase. E se a gente quiser, no lugar da fase, a gente substitui por fase inicial mais ômega vezes t. Mas foi só para dar um gelinho ali, né, mestre? Muito dificilmente essas equações aparecerão. Mas falta a gente ver como é que descobre a aceleração em função do tempo no MHS. E aí sim eu mostro as três juntas para a gente perceber como que de uma delas a gente pode evoluir para as outras duas, né? Então chegou a hora da gente conversar sobre a aceleração no MHS. Da mesma forma que antes, mestre, a gente vai decompor a aceleração centrípeta deste MCU na sua componente horizontal, na direção horizontal, para descobrir qual é que seria a aceleração da projeção do MCU, que é, na verdade, a aceleração do MHS. Então, bora fazer isso. Olha só, eu sei que a fase, né, a posição angular dessa partícula e, consequentemente, da sua projeção no eixo horizontal, que seria o MHS, né, da sua sombra aqui, é θ. Então, este ângulo, essa fase é θ. E se eu olhar para a aceleração centrípeta, que é a aceleração do MCU, né, que é a aceleração que é sempre radial, também normal por ser perpendicular à velocidade, tem uma componente horizontal que eu chamei de AX. Cameraman, zoom aqui. Dá uma olhadinha aqui, mestre, ó. Tá focando aqui? Tá, né? Então tem aqui, ó, a aceleração na direção horizontal,
a aceleração centrípeta e o ângulo, que é o mesmo que esse aqui, ó, porque são duas retas paralelas, transversais não, atravessadas por uma mesma transversal, consequentemente esses dois ângulos aqui são iguais. Se o AX está na horizontal e o AY, a aceleração centrípeta é a aceleração resultante, que eu quero decompor, ela é hipotenusa, quer dizer que o AX é o cateto adjacente ao θ. Pode tirar o zoom. Se eu sei que o AX é o cateto adjacente, eu sei que a relação trigonométrica que existe aqui entre essa aceleração na direção horizontal e a centrípeta é o cosseno. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa é igual a cosseno. Mesma coisa de antes. A aceleração na direção x, a componente da aceleração centrípeta paralela à horizontal, que é o plano de projeção do nosso MHS, sobre a aceleração centrípeta, que é a hipotenusa, é igual a cosseno. Ou seja, a aceleração na direção horizontal é a centrípeta vezes cosseno. Tá aqui, ó, a projeção horizontal da aceleração centrípeta do MCU, que vai ser a aceleração do MHS, é a aceleração centrípeta vezes cosseno. Volta lá para o MCU. A aceleração centrípeta em função da pulsação, em função da velocidade angular, é igual à velocidade angular vezes o raio. E esse valor de raio aqui, né, mestre, ele na verdade é a amplitude. Aqui, para o nosso MCU, a gente chamou o raio de amplitude. Então, eu posso dizer que a aceleração centrípeta no MCU vai ser igual a ômega ao quadrado vezes A. Então, para transformar isso aqui, esse AX, na aceleração do MHS, a gente vai substituir a aceleração centrípeta pela amplitude vezes ômega ao quadrado, tá aqui, ó, amplitude vezes ômega ao quadrado, vezes cosseno da fase. E o menos está aqui pelo mesmo motivo de antes, ó, essa aceleração é positiva ou negativa? Negativa. Então esta aceleração aponta para a esquerda. Por isso que eu botei do nada aqui um sinal negativo. Então a aceleração no MHS vai ser igual a menos, o negativo, da amplitude vezes a pulsação ao quadrado, a frequência angular ao quadrado, vezes cosseno da fase nesse instante para a partícula. Como a fase é igual à fase inicial mais ômega vezes t, que nem que antes, a gente pode dar origem a esse monstrenguinho aqui, ó, que é uma coisa que de fato causa pesadelos, né? A aceleração no MHS vai ser igual a menos amplitude vezes a frequência angular ao quadrado, vezes cosseno da fase, né? Fase inicial mais ômega vezes t. Claro que essa aqui também geralmente não aparece, não é para se preocupar. E agora, para a gente ver todas as equações horárias, a da posição, a da velocidade e a da aceleração ao mesmo tempo, vamos olhar uma regrinha para lembrar de todas as equações. Dá uma olhada no quadro, porque ele já mudou. Olha só. Eu tenho a equação da posição e essa é a única que eu vou te pedir, mestre e mestra, para lembrar de cor, né? Lembra de cor ela. Se tu quiser dar uma olhadinha, voltando o vídeo aí, como é que deduz ela, é bem fácil, tá? Uma relação bem fundamental de trigonometria de cosseno. Aí, o x, que é a elongação ou a posição, é a amplitude vezes o cosseno. A partir daí a gente vai evoluir para a velocidade e para a aceleração, do mais simples para o mais complexo. Então da posição vai para a velocidade, na sequência vai para a aceleração. E aí basta lembrar do que faz de uma para outra. Se eu tenho a equação da posição, a elongação ou posição é a amplitude vezes o cosseno, e aí para a velocidade vai fazer duas coisas, ó, multiplicar por menos ômega, toda a equação, e trocar a função trigonométrica de cosseno para seno ou de seno para cosseno. Olha só, se eu pegar essa equação, elongação é igual a amplitude vezes cosseno de θ e multiplicar por menos ômega, vai ficar menos a vezes ômega, ó, da multiplicação, troca a função vezes seno de θ, vezes seno da fase. E se fizer a mesma coisa, quase que a mesma coisa, para encontrar a equação da aceleração, olha só, da velocidade vezes ômega, ó, trocou aqui, não é mais o menos, é só vezes ômega, tá? Não vai trocar de sinal duas vezes, troca uma vez só. Então, vezes ômega e troca de função de novo. Então, se eu pegar essa equação e fizer vezes ômega, vai ficar um ômega ao quadrado aqui. Olha ali, ó, é isso aí mesmo. E aí eu vou trocar a função de seno para cosseno. Pronto. Meu Deus, é genial. Sim, é muito simples, mestre e mestre. Tu sabe a primeira, tu sabe as outras duas. Ó, x é igual a vezes cosseno de θ. Faz vezes menos ômega e troca a função. Menos a ômega vezes seno, porque eu troquei a função. Na segunda vez, só não vai multiplicar por menos ômega, vai multiplicar por ômega. Vezes ômega e troca a função, vezes ômega fica ômega ao quadrado e troca a função de seno para cosseno. E em qualquer uma dessas três equações, tu pode substituir a fase
por fase inicial mais ômega vezes t. Então pode ser ômega vezes t aqui, ômega vezes t aqui, ômega vezes t aqui, desde que a fase inicial seja, a questão vai te dizer, 0 radianos. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Espero que essa aula de MHS tenha tirado tuas dúvidas. Os comentários aqui embaixo podem servir para tirar as tuas dúvidas também. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na nossa próxima aula.